Olá, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer estar com vocês e tenho certeza que estão aqui comigo na mesma busca, na mesma página. Daquilo que eu sei, que eu vivi, o que eu te ofereço aqui vem na intenção de te poupar energia, tempo e frustração. Existe um momento em que a sua vida começa a mudar de verdade e não é quando você entende mais. É quando você para de se abandonar, mesmo que isso te custe alguém. É, é exatamente aí que muita gente começa a ir embora da sua vida. Eu sou Mariângela Miranda, sou terapeuta, e aqui não tem acúmulo de conhecimento vazio. Aqui tem clareza, tem responsabilidade e, principalmente, tem ação. Porque sem ela, todo aprendizado cai no vazio e fica sem utilidade. Esse é o Volta Pro Game. E hoje abordaremos mais um aspecto que desmonta uma das maiores ilusões do desenvolvimento pessoal. Hoje, você precisa de uma coisa que talvez ninguém tenha tido a ousadia de te dizer com clareza. Você não está presa nas relações que vive por falta de opção. Você está presa por fidelidade a um modo antigo de existir, a uma versão sua que insiste em não abrir os olhos. E esse modo, essa versão, te mantém próxima das pessoas, mas distante de você. Você já percebeu que tem algo errado? Você já sentiu que está se esforçando demais? Já notou que está sempre se ajustando para não confrontar, para não desagradar, para não ser rejeitado? Mas você ainda não tinha nomeado o que realmente está acontecendo. Não sabia explicar. Hoje, nós vamos nomear. Existe uma sensação que aparece quando você para. Não quando você está ocupada, não quando você está distraída, mas quando você se encontra com você mesma. É um desconforto silencioso, uma espécie de aperto interno, um sufocamento sem que hajam mãos reais na sua garganta. Como se tivesse uma vida dentro de você que não está sendo vivida. Isso não é fraqueza, eu vou te dizer. Isso é lucidez começando a aparecer. Esse momento ia chegar. Nós vimos trabalhando, nós sabemos disso. É o ponto em que você começa a perceber que está vivendo em desacordo com quem você é, de verdade. Lá no fundo, tem uma voz que pede escuta, uma vontade que pede passagem. E ao invés de escutar isso, o que você faz? Você se ajusta mais um pouco. Agora eu vou te mostrar um lado escondido do seu espaço interior. Você não se mantém em relações que te diminuem porque não consegue sair. Você se mantém porque aprendeu que sair significa perder proteção. Isso não é racional, sequer consciente. Isso é biológico. Em algum momento da sua vida, o vínculo foi mais importante que a sua verdade. E você fez uma escolha silenciosa. Foi um decreto. Ficou marcado no seu subconsciente, definido como postura, definindo como você se mostra para o mundo. E essa declaração postulou: eu me adapto, mas não fico sozinha. E aqui eu trago o verbete para que você fique muito esclarecida da escolha que foi feita. Postular significa pedir com insistência, solicitar, requerer ou pressupor algo como verdadeiro. É um termo formal usado para clamar por algo ou assumir uma hipótese. Olha que interessante. Então, na sua mente você pediu, determinou e assumiu como verdade a hipótese de que, se você não se adaptasse, tolerasse, calasse, você perderia a proteção e ficaria sozinha.
Só que essa escolha, feita outrora, foi assumida na sua mais tenra infância, quando você não dispunha de ferramentas que garantissem a sua segurança. Acontece que ela continua ativa até hoje pela sua relevância, mesmo quando não faz mais sentido. Você foi ensinada que suportar tudo era sinal de maturidade, que ceder era inteligência emocional, que silenciar era equilíbrio. Mas isso não é maturidade. Isso é um medo sofisticado muito bem disfarçado. E o problema não está no que você sente, está no que você faz com o que sente. Sabemos, existe um lugar onde a sua verdade nunca mente: o seu corpo. Ela registra cada vez que você se segura, cada vez que você engole algo, cada vez que você se retrai. E ele responde com um cansaço que não passa, tensão constante, falta de energia. Você não está cansada de viver, entenda. Você está cansada de se conter, de se esconder. A partir daí, você constrói sua identidade segundo o seu ponto de vista. E, finalmente, você virou alguém o quê? Você virou alguém confiável, alguém funcional, alguém forte, alguém que segura tudo. Mas isso tem um preço, porque enquanto você sustenta tudo, você não se sustenta. Isso cria uma distorção perigosa. Você acredita que está bem, porque dá conta de tudo, mas internamente está se afastando de si mesma. E esse é um ponto crítico. Quando você repete muitas vezes o movimento de se adaptar, você perde a referência do que é verdadeiro para você. Esquece seu sonho, perde vontade e começa a duvidar do que sente, a relativizar o que percebe, a justificar para si mesmo o que te incomoda. E quando isso acontece, você já não sabe mais onde você termina e o outro começa. Sem perceber, você começa a viver uma vida negociada. Agora vamos trazer isso para o concreto. Isso não impacta só suas emoções, impacta a sua vida inteira. Você deixa de crescer para não desalinhar relações. Você recua em decisões para não gerar desconforto. Você permanece em lugares que já não fazem sentido para você, talvez nem para os outros. E o resultado disso é uma vida que não expande. Você não está estagnada por falta de capacidade. Você está estagnada porque está tentando manter vínculos que exigem a sua redução. Agora preste atenção nisso. Existe um momento em que você começa a se sustentar, você entendeu essas coisas, você sentiu, você validou o seu sentir e você começa a sustentar aquilo que é verdade em você. Esse momento altera rumos, escolhas e destinos. Você fala algo que antes não falaria, você se posiciona onde antes recuaria, você mantém um limite mesmo com desconforto. E aí acontece algo que te desorganiza. As pessoas começam a reagir, algumas se incomodam e reclamam, outras se afastam, dizendo que não te reconhecem mais. Outras tentam te fazer voltar ao padrão antigo, com críticas, chantagens, que visam a manutenção do bem-estar delas, não o seu. E aqui nasce uma dúvida muito perigosa. Você pensa: será que eu estou errada? Não. Você só está deixando de ser previsível. Vou te explicar outra coisa com clareza. As relações se organizam por acordos invisíveis. E muitos desses acordos foram construídos com base na sua adaptação. Quando você muda, o acordo quebra. Nem todo mundo está disposto a se reorganizar junto com você.
Algumas pessoas não queriam você inteira, queriam você funcional, queriam você disponível, queriam você ajustada. E quando você deixa de ser isso, você deixa de servir ao papel que sustentava aquela relação. Não serve mais. E isso não significa que você perdeu algo. Significa que você saiu de um lugar onde você não cabia inteira. Você tinha que se mutilar para poder entrar naquela forma. Mas existe uma emoção que aparece forte aqui: o medo. Medo de ficar sozinha, medo de estar errada, medo de perder tudo. E esse medo nada mais é que o eco do passado. Sabe quando você postulou lá atrás dizendo que se adaptava, mas não ficaria sozinha? Pois é, este decreto aparece aqui como medo, cobrando uma nova escolha, pedindo atualização, porque afinal foi uma escolha sua e seu cérebro precisa saber para que lado vai, o que está valendo agora. Enquanto você não atualizar, sustentar essa nova postura, ele, o cérebro, vai continuar cobrando sua coerência entre o que foi determinado anteriormente com as suas ações de agora. O eco do passado não é a realidade atual, é a memória emocional de quando o vínculo significava sobrevivência. E aqui está um ponto muito importante desse episódio. Você vai ter que escolher. Ou você mantém o padrão e continua pertencendo sem ser você, ou você se sustenta e permite que apenas o que combina com a sua nova versão permaneça. Essa escolha ninguém pode fazer por você. Então hoje não é sobre entender mais, é sobre reconhecer. Reconhecer onde a voz se reduz. Por que se reduz? Reconhecer onde você se cala. Por que se cala? Reconhecer onde você se abandona. Em que momento no passado foi conveniente, seguro se reduzir, calar, se abandonar? E começar a fazer diferente, mesmo que pequeno, mesmo imperfeito, mas consistente. Você não perde pessoas quando começa a se sustentar. Você abre mão de lugares onde você não podia existir inteira. No próximo episódio, nós vamos entrar em outro território mais adiante, que é ansiedade ou medo do futuro. O que o seu corpo diz sobre o seu desejo de controle. Nós vamos entender como o sistema nervoso reage à incerteza, por que você tenta prever tudo e como acessar o estado de presença real. Depois disso, vamos fechar esse ciclo com a ética da escolha, o propósito como último ato de autogestão. Porque quando você se sustenta e começa a escolher com consciência, a vida deixa de ser sobrevivência para ter direção. Eu sou Maria Ângela Miranda e, como disse anteriormente, esse é o Volta para o Game. Se hoje algo em você foi mexido, não ignore. É aí que começa a virada. Eu te espero na série Eva, no podcast Professorar, todos os sábados às 9 da manhã. Volta pro game, porque viver não é se adaptar, é se sustentar. Beijo para vocês, até a próxima.